Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma revisão da Lição dos Jovens. Hoje é domingo, 14 de setembro, e o tema que a gente vai explorar hoje, olha, toca numa questão bem profunda, daquelas que mexem com a gente. Como é que se perde a noção da presença de Deus? Parece algo assim drástico, né? Mas vamos ver que pode acontecer de formas até sutis. Para isso, a gente vai mergulhar na experiência dos israelitas lá no pé do Monte Sinai, um momento que, poxa, era para ser de consagração total, mas acabou virando uma crise de fé gigantesca. As nossas fontes para essa conversa de hoje são o contexto da lição dessa semana, claro, e também uma análise mais detalhada que vem do capítulo Idolatria no Sinai, do livro Patriarcas e Profetas. A nossa missão aqui é tentar entender as raízes da impaciência humana e, bom, as consequências espirituais que ela pode trazer. Então, vamos juntos desempacotar essa história. O cenário, para começar, é o deserto. E olha, não fazia muito tempo que esse povo tinha visto coisas assim, espetaculares. As pragas caindo lá sobre o Egito, a travessia a pé enxuto do Mar Vermelho, a água brotando da rocha, o maná caindo do céu todo santo dia. Fora a coluna de nuvem e de fogo, né? Exato. Guiando o caminho. Exato, a coluna de nuvem de dia, fogo à noite. E o mais impressionante de tudo, eles ouviram a própria voz de Deus proclamando a lei ali mesmo, no Sinai. Nossa, parece um roteiro de filme épico. É um currículo de milagres assim de dar inveja a qualquer história, né? Você pensaria que a fé desse povo estaria, sei lá, blindada depois disso tudo, certo? Com certeza. Mas aí entra o fator humano, a nossa complexidade. Pois é. Aí Moisés sobe o monte para receber as leis direto de Deus, e a Bíblia nos diz lá em Êxodos 24, versículo 18, que ele fica por lá 40 dias e 40 noites. 40 dias. 40 dias é bastante tempo, né? Pra gente hoje, talvez pareça um tempo razoável de espera. Mas para aquele povo, no meio do deserto, sem o líder visível ali na frente, a coisa começou a desandar. O pânico se instalou. E esse pânico ele é interessante de analisar. As fontes que a gente tem sugerem que eles começaram a sentir um abandono assim profundo. Era como se, tipo, na ausência de Moisés, Deus também tivesse sumido junto. Que coisa, né? Aqueles milagres todos que você mencionou, que eram tão recentes, parece que perderam o impacto, viraram quase rotina. Ou talvez a memória ficou curta muito rápido. Isso faz a gente pensar, o que acontece quando a gente não sente a presença de Deus de forma tão palpável, tão visível? A esperança vai embora assim tão fácil? É uma pergunta forte essa. A gente tende a querer sinais constantes, né? Parece que quando o show de milagres acaba, a fé balança. E aqui entra um elemento que a análise do capítulo Idolatria no Sinai destaca bastante. A pressão cultural e a impaciência andando juntas, de mãos dadas. O texto fala da influência da multidão miscigenada. Quem era esse pessoal? Boa pergunta. Eram pessoas não israelitas que saíram do Egito junto com o povo de Deus. Talvez ficaram impressionados com os milagres, talvez só queriam uma vida melhor, fugir da escravidão, mas o ponto é, eles trouxeram na bagagem as crenças e práticas pagãs lá do Egito. Eles não tinham a mesma formação espiritual, sabe? A mesma história com Deus que os israelitas tinham. Ah, entendi. Então não era um grupo homogêneo ali na base do monte, tinha gente com outras referências religiosas bem no meio do acampamento. Exatamente. E essa mistura toda, somada com a demora do Moisés e aquela sensação de vazio, de abandono, criou um ambiente, assim, perfeito para a crise estourar. A análise sugere que essa multidão, talvez por ser mais vocal ou influente naquele momento de incerteza, começou a pressionar por algo que eles já conheciam. Um Deus visível, tangível. Algo que pudessem ver, tocar. Isso. Talvez até controlar, né? Chegaram para Arão e pediram, faz para nós deuses que vão adiante de nós. Queriam algo concreto ali na frente. E aí a idolatria surge como uma espécie de retrocesso. Uma busca por segurança no que é conhecido, no que se vê, em vez de manter a fidelidade a um Deus invisível que exigia confiança, paciência. Perfeitamente colocado. É uma regressão espiritual, sem dúvida. Trocar aquela revelação sublime do Sinai, a própria voz de Deus, por uma imagem de metal feita por mãos humanas.
Isso mostra que nem testemunhar os milagres mais espetaculares garante a fé no presente. É verdade. Se essa fé não for cultivada, se não houver convicção interna, paciência na espera, não se sustenta. A multidão, sem essa base sólida, acabou puxando o povo para baixo, para um nível de compreensão religiosa que eles tinham lá no Egito. E nesse vácuo de liderança visível com Moisés lá no monte e com a fé do povo vacilando sob essa pressão toda, Arão cede. É um dos momentos mais, surpreendente, tristes dessa história toda, não acha? O irmão de Moisés, o porta-voz, aquele que também viu os milagres de perto. É realmente chocante. É difícil de entender. Pressionado por essa demanda popular, levanta-te, faze-nos deuses, ele toma uma decisão, assim, desastrosa. Ele manda o povo trazer os brincos de ouro das mulheres, dos filhos. Os próprios enfeites deles. Sim, e com esse ouro, ele mesmo molda a imagem de um bezerro. A análise que a gente tem das fontes, especialmente de patriarcas e profetas, não trata isso como uma simples manobra política infeliz, tipo, só para acalmar os ânimos. Não foi só vou dar um jeito aqui para essa gente parar de reclamar. A interpretação que é apresentada vai muito além. Diz que foi uma falha espiritual gravíssima, uma acomodação muito perigosa ao que as fontes chamam de sincretismo religioso. Ou seja, ele tentou misturar as coisas. Como assim misturar? Talvez ele quisesse manter alguma aparência de adoração ao Senhor, mas usando uma forma idolátrica, pagã, que o povo estava pedindo. Ele até constrói um altar na frente do bezerro e proclama: amanhã será festa ao Senhor. Veja bem, ele usa o nome de Deus, o nome YHWH, mas associa a um ídolo. Nossa, quer dizer, ele tentou criar um meio termo, agradar a Deus e ao povo ao mesmo tempo, usando uma imagem que era expressamente proibida. É a receita para o desastre, né? Totalmente. E a festa que aconteceu no dia seguinte, descrita lá em Êxodo 32, foi a prova disso. O texto diz que houve sacrifícios, ofertas, o povo comeu, bebeu e depois se levantou para folgar. Esse folgar, o que significa exatamente? As fontes interpretam esse folgar não como uma celebração inocente, tipo um piquenique, mas como comportamentos desordenados, talvez até rituais imorais que eram comuns na adoração de ídolos naquela época. Foi uma profanação completa da aliança que eles tinham acabado de fazer com Deus ali no Sinai. Puxa vida! Imitaram a forma externa da religião. Tinha altar, tinha sacrifício, mas negaram completamente o conteúdo, a essência da revelação que Deus tinha dado. É como ter a embalagem bonita, mas jogar o presente fora. Construíram um bezerro de ouro, um Deus que eles mesmos fizeram, e ainda tiveram a audácia de dizer: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito, que afronta a memória tão recente. Uma afronta direta, não há outra palavra. Enquanto essa festa profana rolava lá embaixo, Deus estava vendo tudo lá de cima do monte. A reação divina, como foi comunicada a Moisés, é imediata e severa. Imagino. Deus diz a Moisés que o povo se corrompeu muito rápido, que se desviou depressa do caminho que ele tinha ordenado, e expressa sua justa indignação, chegando a propor destruir aquele povo todo e fazer de Moisés, só dele, uma nova e grande nação. Nossa, que momento tenso. Deus oferece basicamente apertar o reset e recomeçar tudo com Moisés. Mas é aí que a figura de Moisés se agiganta de uma forma impressionante, né? Extraordinária. Aqui a gente vê o contraste gritante com a fraqueza do Arão lá embaixo. Moisés não aceita a proposta de Deus, de jeito nenhum. Pelo contrário, ele se coloca na brecha. Ele intercede veementemente pelo povo. Como ele faz isso? Ele argumenta com Deus. Apela para a própria reputação de Deus entre as nações, tipo, o que os egípcios vão dizer se o Senhor destruir o povo que tirou de lá com tanto poder? Ele lembra Deus das promessas feitas aos patriarcas, a Abraão, Isaque e Jacó, Israel. E o clímax dessa intercessão é algo de arrepiar. O que ele faz? Conta pra gente. Ele chega ao ponto de dizer a Deus, está lá em Êxodo 32, versículo 32. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Se não, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Ele basicamente oferece a própria salvação, o próprio nome ser riscado do livro da vida, se isso pudesse de alguma forma poupar o povo.
É um amor sacrificial, assim, imenso. Uau! Colocar a própria vida eterna em jogo pelo povo que tinha acabado de trair a Deus e a ele mesmo, a Moisés. Isso é muito, muito forte. É fortíssimo. E a análise de Ellen White, que a gente está usando como fonte aqui, ressalta justamente esse caráter sacrificial e compassivo de Moisés. Ela o apresenta como um tipo de Cristo. O que isso quer dizer nesse contexto? O que seria? Significa que ele age como um mediador, alguém que se interpõe entre a justiça divina, que exigia punição, e o pecado humano, buscando a reconciliação. Ele prefigura o papel que Jesus Cristo cumpriria de forma perfeita e final. Moisés demonstra um amor profundo pelo povo, mesmo no auge do pecado deles. Ele não desiste do povo, mesmo quando Deus parecia pronto a desistir. Essa intercessão é, sem dúvida, um dos pontos mais altos dessa história toda. Mostra um tipo de líder completamente diferente do que a gente viu em Arão lá embaixo. Mas a intercessão lá em cima não resolveu o problema lá embaixo imediatamente, certo? Moisés precisou descer e confrontar a situação de frente. Exatamente. A intercessão de Moisés, digamos, aplacou a ira inicial de Deus, mas a realidade do pecado precisava ser enfrentada cara a cara. Moisés desce do monte, trazendo aquelas 2 tábuas da lei escritas pelo próprio dedo de Deus. Josué, que o esperava um pouco mais abaixo, ouve o barulho no acampamento e até pensa que é barulho de guerra. Mas não era. Não era. Moisés percebe logo. É canto, mas não um canto de adoração verdadeira, e sim um canto de festa idólatra. E a cena do confronto deve ter sido impactante. Ele chegando lá com as tábuas. Muito. Ao ver o bezerro e as danças, a Bíblia diz que a ira de Moisés se acendeu. E ele faz algo dramático. Ele arremessa as tábuas de pedra no chão, bem ali ao pé do monte, e as quebra em pedaços, na frente de todo mundo. Isso não foi só um acesso de raiva descontrolada, tipo perder a cabeça. Não, tinha um significado maior. Poderosíssimo. Representava visualmente o que o povo tinha acabado de fazer espiritualmente. Eles quebraram a aliança com Deus. As tábuas continham os termos dessa aliança, os 10 mandamentos, e o pecado deles tornou essa aliança, naquele momento, nula. Foi uma demonstração física, visível da ruptura causada pela idolatria deles. Faz todo sentido. Foi um gesto forte para mostrar a gravidade do que fizeram. E depois de quebrar as tábuas, ele age com uma firmeza impressionante, né? Não ficou só no símbolo. Uma firmeza necessária naquele momento. Ele pega o bezerro de ouro, queima no fogo, moe até virar um pó bem fino, mistura esse pó com água e obriga os israelitas a beberem. Bebeu o pó do ídolo? Exato. Uma forma bem gráfica, talvez até humilhante, de mostrar para eles a amargura e a inutilidade daquele ídolo que tinham adorado. Depois ele confronta Arão diretamente, né? Pergunta, que te fez este povo para que trouxesse sobre ele tamanho pecado? A desculpa de Arão, aliás, é quase cômica de tão fraca. Eu joguei o ouro no fogo e saiu este bezerro. É, realmente uma desculpa bem esfarrapada. Quase infantil, né? Mas a ação de Moisés não parou por aí. A situação exigia mais, pelo que a narrativa conta. Sim, a purificação do acampamento precisava ser mais profunda. Moisés se põe à entrada do arraial e faz um chamado dramático. Quem é do Senhor, vem a mim. E nesse momento crítico de definição, a tribo de Levi inteira se apresenta, demonstrando lealdade a Deus e a Moisés, mesmo quando muitos outros tinham falhado. Os levitas respondem ao chamado. E o que acontece em seguida? Porque parece que a coisa fica ainda mais séria. O que acontece é um dos momentos mais difíceis e francamente chocantes da narrativa. Por ordem divina, segundo o texto, Moisés comanda os levitas a pegarem suas espadas e passarem pelo acampamento, de porta em porta, executando um juízo sobre os principais líderes e instigadores daquela rebelião idólatra. O texto de Êxodo diz que cerca de 3.000 homens morreram naquele dia. 3.000 pessoas. Nossa, é um número muito alto. É difícil de processar essa parte da história, não é? Sem dúvida alguma. É um momento duro que nos causa desconforto, com certeza.
Mas a narrativa bíblica e a análise das fontes que temos o apresentam como um ato de justiça necessário naquele contexto extremo. Necessário por quê? Era preciso, segundo essa visão, remover a liderança corrupta que tinha levado o povo ao pecado tão abertamente, purificar o acampamento daquela idolatria explícita e reafirmar a santidade de Deus e os termos inegociáveis da aliança. Foi como uma cirurgia drástica para tentar salvar o corpo todo. E, além disso, o texto menciona que uma praga também atingiu o povo depois, como consequência direta do bezerro que Arão tinha feito. Entendi. Então, o pecado coletivo trouxe consequências coletivas, bem severas. Isso mostra que a restauração da comunhão com Deus, depois de uma quebra tão grave, envolveu arrependimento, sim, mas também disciplina e juízo. A aliança tinha sido violada e a santidade de Deus, segundo a história, exigia uma resposta séria. Exatamente. A disciplina, na perspectiva que é apresentada ali, não era apenas punitiva no sentido de castigo, mas também corretiva e protetora. Visava proteger a integridade da comunidade e sua relação especial com Deus. Ufa, é muita coisa acontecendo nessa história. Impaciência, medo, pressão de grupo, liderança fraca que cede, idolatria explícita, a ira divina que quase destrói tudo, uma intercessão sacrificial incrível de Moisés, um juízo severo, disciplina. Se a gente tenta conectar tudo isso, olhar para o quadro maior, que lições, que insights ficam dessa experiência tão intensa lá no Sinai? O que a gente pode tirar disso para a nossa vida hoje? Olha, se a gente conecta isso ao quadro maior, as lições são realmente muito importantes e, com certeza, ultrapassam aquele momento histórico específico. A primeira, talvez a mais óbvia, é um alerta constante sobre o perigo de buscar uma fé visível, sabe? Aquela fé que depende demais de sinais externos, de rituais que podem acabar se tornando vazios, de imagens ou até mesmo de líderes carismáticos que prometem atalhos ou coisas que Deus nunca prometeu. Aquela tendência de querer algo palpável, que a gente comentou antes. Isso. Tudo isso pode acabar sutilmente substituindo a confiança genuína em Deus, na sua palavra, no relacionamento com Ele, e isso nos leva direto para a segunda lição. A necessidade vital de uma formação espiritual contínua. Formação contínua. Como assim? Tanto individualmente quanto como comunidade de fé. A gente precisa aprofundar nosso conhecimento de Deus, fortalecer nossa relação com Ele, para desenvolver discernimento e resiliência espiritual. Só assim a gente consegue identificar e resistir às pressões culturais, que muitas vezes são sutis, né? Mas que podem nos desviar do caminho. A multidão miscigenada de hoje pode ter outras caras, a mídia, a sociedade, até grupos dentro da igreja. Mas a pressão para se conformar, para baixar o padrão, ela existe. E a questão da liderança também salta aos olhos, né? Principalmente comparando a Arão e Moisés. Que diferença! Sem dúvida nenhuma. A história clama por liderança com firmeza moral e espiritual. Líderes que não vão comprometer princípios bíblicos por causa de popularidade, ou por conveniência, ou simplesmente para evitar conflitos e não desagradar ninguém. A falha de Arão, cedendo à pressão popular, e pior, facilitando a idolatria, serve como um alerta que ecoa através dos séculos. A omissão ou a concessão de um líder pode ter consequências desastrosas para muita gente. E do lado positivo da liderança, temos o exemplo incrível de Moisés intercedendo. Isso também traz uma lição. Com certeza. Isso demonstra o poder e a importância da intercessão ativa. Orar uns pelos outros, sabe? Especialmente por aqueles que a gente vê que estão errando ou se desviando. Orar com fervor, com amor sacrificial, como Moisés fez. Ele não lavou as mãos, não desistiu do povo, mesmo tendo todos os motivos para isso. Ele lutou por eles em oração. Lindo isso. E por fim, acho que a história toda nos lembra de uma tensão importante que existe na própria natureza de Deus. A sua justiça e a sua misericórdia coexistem, não são opostas. A disciplina, quando necessária, do ponto de vista divino, não é arbitrária, não é vingativa. Ela visa a correção,
a restauração e, em última instância, a proteção da aliança e da comunidade de fé como um todo. Então, tentando resumir o significado disso tudo, a experiência lá no Sinai funciona como um grande sinal de alerta para nós hoje. Mostra como a impaciência, essa dificuldade que a gente tem em confiar quando não estamos sentindo a presença de Deus ou quando as coisas demoram para acontecer, pode nos levar a desvios muito, muito sérios. Exatamente. E o mais impressionante para mim é que nem mesmo ter visto milagres espetaculares, como aquele povo viu no Egito e no deserto coisas de cair o queixo, foi garantia de fidelidade a longo prazo. É verdade. A memória humana tende a ser curta, né? E a nossa natureza, muitas vezes, busca o que é tangível, o que é imediato, o que dá segurança aqui e agora. Parece que a grande lição que fica é essa necessidade de cultivar ativamente a paciência e a confiança em Deus. E não só nos momentos bons. Isso. Não só nos momentos de êxtase espiritual, lá nos montes da glória, mas também, e talvez principalmente, nos vales da vida, na espera, na aparente monotonia do dia a dia, quando Deus parece silencioso. Temos que aprender com o erro de Israel, que declarou muito rápido que Moisés tinha assumido e que, precisavam de outros deuses, simplesmente porque as coisas não aconteceram no tempo ou do jeito que eles esperavam. A fé verdadeira, aquela que agrada a Deus, parece ser justamente aquela que persevera na espera, que confia mesmo sem ver tudo claramente. E pensando nisso tudo, talvez uma reflexão final para quem está nos ouvindo, para levar para a semana, seja esta. Considerando essa história lá do Sinai, com o bezerro de ouro feito de brincos e tudo mais, quais seriam os bezerros de ouro modernos? Boa pergunta. Aqueles ídolos talvez menos óbvios que um estátua de metal, mas que podem estar aí sutilmente competindo pela nossa lealdade hoje em dia, desviando nossa confiança e ameaçando nossa fidelidade total a Deus. Pode ser algo relacionado ao sucesso profissional, ao dinheiro, ao reconhecimento social, à tecnologia que consome nosso tempo e atenção, a ideologias políticas ou filosóficas, ou até mesmo a certas formas de religiosidade que colocam o nosso eu no centro, em vez de Deus. Fica a pergunta: o que ou quem está ocupando o lugar que só Deus deveria ter na nossa vida? Uma pergunta realmente importante para a gente levar e refletir. Bom, por hoje é isso. Até amanhã no próximo estudo, pessoal. Até mais!